O Embu é uma terra, uma cidade, que dá muito contador de história, viu? Eu não sei se essa coisa da arte, né? Todo mundo mexe com arte. Os nossos os adversários dos artistas acham que os artistas são vagabundos, né? Porque a gente vive contando história no boteco, a gente vivia contando história nos botecos, né? Primeiro que o boteco, antigamente, sempre foi o lugar mais democrático para se sentar, para se conversar e tudo isso. Então, a gente trabalhava nos ateliês o dia todo, sempre, à noite, sábados, domingos, feriados, com sol e com chuva, né? E aí, o único momento que a gente tinha que ir para boteco coincidia com a saída dos burocratas das prefeituras, funcionários e sobretudo das chefias da prefeitura, e os artistas estavam todos no boteco contando história, né? Então eles passavam história, tá vendo? Ó, um bando de vagabundo que fica aí só contando história, né? Mas é muito bom isso daí. Eu acho que é assim que a gente fez a história do Embu também, né? Porque se não tiver quem fale, quem grite, quem se movimenta, então a história também não acontece, né? Os brasileiros, né? Não sei quem é de origem da roça aí, sabe que os enterros, os velórios no Brasil são muito alegres, né? A gente passa a noite bebendo, comendo, fogueira, contando história. Então, eu vinha muito para cá, com a minha mãe e meu pai, para os velórios. E o que tinha de interessante também nessa coisa dos enterros no Embu é que aonde é a Praça da Lagoa era uma lagoa e grande, não era uma lagoinha pititica não, era grande, tinha barcos, né? Até hoje lá no Centro Cultural da cidade tem uma fotografia de um pessoal andando de barco ali. E a gente enterrava os corpos no cemitério que fica para cima da Praça da Lagoa, né? Só que falavam e no Embu não tinha água encanada ainda. E falavam para a gente, como a gente ajudava a enterrar o corpo jogando montinhos de terra, então, mas falavam para a gente que a gente não podia ir para casa com as mãos sujas de terra do cemitério, que dava azar. Né? Agora, não tinha água encanada, mas também não podia ir, né? Então eu me lembro hoje, ainda me lembro, daquele povo descendo a ladeira do cemitério com as mãos assim para lavá-la na lagoa. Muito legal, muito legal. Era uma farra, viu? Que aqui era essa argila que eles usam para fazer tijolo, era uma região muito rica nessa argila. E como era fácil, tinha muita mata, então o pessoal cortava as matas para queimar o tijolo, né? Então, na época da zolaria, quando apareceu chegou um senhor aqui de Minas que a gente fez amizade com eles. E junto com essa família veio um rapaz, né? Que a gente conhecia por Assis. Esse Assis ele até jogou bola junto com a gente algumas vezes. E ele fez amizade com o pessoal da zolaria, no mesmo barro que era feito o tijolo, ele começou a modelar uns bonecos, né? Pequenininho. E foi aumentando, chegava a época que fazia boneco até de 1 metro. Só que não tinha onde queimar, então na hora que colocava o tijolo dentro do forno, deixava um buraco no meio do tijolo e no meio do tijolo colocava aquele boneco de barro e queimava. Aí o tempo foi passando, ele começou a ir para o Embu, conhecia alguns artistas do Embu e se envolveu com o negócio de artes do Embu, chegou a ser o Assis do Embu. Mas na verdade a história dele começou aqui no Copó. Interessante. E ele já veio de Minas, ele já sabia fazer essas estátuas ou ele aprendeu sozinho aqui? Você sabe disso? Eu acredito que ele já sabia, ele se aperfeiçoou aqui, né? Aí que ele fez, começou a fazer os bonecos mais... Até era interessante, interessante que a Capoava, na verdade, são várias igrejas evangélicas, né? E tem muitos crentes, né? E tinha uns que não gostavam daquelas coisas e falavam, só alguém só sabe fazer figura do diabo. E eram os bonecos de barro que ele fazia, né? Olha, o Embu ele tem um certo grau assim de aproximar pessoas, né?
sejam pessoas que vêm pensando no bem, sejam pessoas que às vezes nem vêm pensando no bem, mas são pessoas que são atraídas para cá. E o fato de ser atraído para cá é um negócio que te faz pensar. Você fala, por quê? Por que isso, né? Então quando eu penso muito nessa região aqui, eu de fato me encanto, porque eu falo assim, puxa, eu não conseguiria ser o que eu sou hoje se eu não estivesse aqui. Porque estar nessa região, conviver com as coisas que acontecem aqui, porque parece que tudo acontece aqui nessa região, é impressionante. Então a gente consegue conviver com muita coisa aqui dentro ao mesmo tempo. E isso faz com que você ponha na sua vida jeito de ser, jeito de viver, que te ajuda aí fora. Então, quando a gente olha para essa região, eu olho ela como um berço, realmente. Eu não conseguiria me imaginar vivendo longe daqui. Eu não nasci aqui, mas eu sou aqui. Então, para mim é uma coisa assim, se perguntarem assim, ó, mas a sua região, onde você nasceu, eu sei que eu sei do que é feito a minha região de lá. Mas nessa região aqui que eu vivo há 26 anos, eu sei praticamente tudo e quero viver aqui por muito mais tempo. Então, por isso, dessa garra de querer fazer alguma coisa pela região, né, de estar aqui. E transfiro isso para os meus filhos, transfiro isso agora para os meus netos. E a gente tem amor por esse local aqui. Né? Então, a gente é profundo isso. A lembrança que eu tenho, que muito me emociona sempre que eu lembro, é quando eu completei meus 7 anos de vida, minha avó, minhas avós fizeram uma festa, né? Então elas brigaram por causa do vestido que eu ia vestir naquela festa. Mas seria uma festa assim, assim no sítio, que era aqui, logo aqui na frente, e essa festa era feito um almoço. E quando convidava todos os parentes, né? Aí quando ela coisa emocionou, que uma deu um vestido, outro fez questão de eu vestir o vestido na hora do almoço, a outra mais tarde. Mas não tinha assim, não teve assim, não dizer pagode, dança, bebida, era comer, né, conversar os assuntos que nós estamos conversando assim, muito bonito. Foi a hora que eu tinha ganhado a Bíblia Sagrada e eu abri aquela Bíblia na história de Moisés. Acho que todo mundo conhece a história de Moisés, né? E eu me emocionei que eu tinha 7 anos, eu não estava na escola ainda, fui na escola com 11 anos. E eu peguei aquela parte e li todinho para aqueles todos, meus tios, minhas avós verem. E tudo se emocionaram, sabe? Então aquilo eu tenho comigo até hoje, que isso me dá força de eu viver, sabe? Então, gente, falar em coisa. Que a gente se lembra e comove. Porque a vida aqui na nossa região, ela é muito difícil. Aqui todo mundo tinha que trabalhar, plantar para comer, né? Tinha nossa região para comer milho, para comer batatinha. Isso aqui tinha que viver da terra, da roça. Então, e era difícil também até de vender a plantação que a gente colhia, né? Quando tinha para vender, era até difícil, não tinha quem comprasse. Então teve uma época, era um tempo de chuva, porque aqui mês de janeiro, fevereiro, dezembro, assim, chovia muito, chovia mesmo de alagar todos os rios por aí, né? Então lá no sítio que eu me criei, lá no Jardim dos Moraes agora, nós morávamos lá. E teve uma semana lá que estava chovendo muito. Então eu devia ter mais ou menos uns 5 anos, por aí, porque eu sei que eu andava lá junto com meu pai, com minha mãe, até ajudando a fazer alguma coisa, né? Então, uma semana estava chovendo muito, meu pai disse, olha, sábado tem que ir em Santa Maria para comprar alguma coisa. E dinheiro não tem. Eu cheguei para cá, eu vim para cá em 89, 1989. Antes de vir, para vocês fazerem uma ideia, eu tomava Prozac, eu tomava pílula antidepressiva. Eu tinha depressão violenta mesmo. E quando eu vim para cá, foi só pegar na enxada aí e acabou a depressão, né? Porque numa chácara você levanta às 6 da manhã com os pássaros, porque você não consegue dormir de tanto barulho de passarada. É um absurdo a quantidade. Na minha casa os tucanos cortam assim o nariz da gente,
pica-pau tem muito, e é uma profusão muito grande de flora e fauna, né? Eu acho que o muro é uma segregação. Eu acho que ele faz um discurso de natureza que não é real e um discurso de segurança que não é real. Porque nós temos, inclusive, já documentos nas academias, em todas as universidades do Brasil, mostrando que o muro não traz segurança nenhuma. Sei lá, o progresso, entre aspas, né, vai trazendo esse outro modo de vida, e o bom seria se pudéssemos preservar um pouco desse modo de vida mais natural, mais cultural, com mais amizade, tinha um companheirismo maior, etc. Nós percebemos que mudou, a própria associação do bairro começou a se modificar depois, porque é natural que isso acontecesse. Eu me lembro que um dia elas iam passando um bando de crianças na rua e eu adoro fazer bolo, o cheiro do bolo andando pela casa, mas eu não posso comer bolo porque eu faço regime. Ia passando um monte de criança, eu falei: ei, vocês querem comer bolo? Aí entraram. E eu tinha latas de leite condensado. Eu falei: você quer leite condensado no seu bolo? Aí eu abri a tampa e eu trouxe um menino, ele pegou assim, um menininho tinha 2 anos. E eu despejei. Quando eu despejei, ele fez assim, tremia de tanto desespero e vontade de comer aquilo. Então eu falei: nossa, de hoje em diante, isso vai ser o meu objetivo, alimentar essas crianças com o que tem de doce na vida. A primeira, assim, o que mais sempre ficou na minha mente foi sempre grandes ensinamentos que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Eu trago isso profundamente gravado dentro de mim. E isso fez criar a minha carreira, criar o meu jeito de ser. Eu aprendi que talvez, eu fui criado um pouco também junto das minhas irmãs. E eu acho que aprendendo a viver com elas, eu aprendi o lado feminino de como lidar com a vida também. Isso me ajudou no lado masculino, então eu acho que eu tenho sucesso na minha carreira, sucesso em tudo, porque eu consigo entender as pessoas. Isso para mim foi... Então, quando eu penso em alguma coisa que eu tenho que pensar assim do nada, eu sempre penso nesse ensinamento que veio da minha família. Eu prezo demais isso. Eu queria que você contasse aquela história do sapo da bacia. Que aqui, você contou um dia, mas agora aqui a gente conta pra mim. Mas aquele sapo foi interessante. Faz muito tempo, a Luísa, ela sempre chegava por volta das 6 horas, 6 e pouco, já estava escurecendo, né? E eu abri o portão para ela, abria. E uma daquelas tardes, eu abri o portão e vi que tinha um baita de um sapo no portão, né? Falei: cuidado, Luísa, não vai passar isso. Ela passou do lado assim, aí eu fiquei olhando o sapo, porque ele estava ali parado, né? Aí eu olhei, tinha uma cobrinha pequenininha, uma jararaca pequenininha, do lado dele. Aliás, do lado não, ele estava olhando para ela e a cobra olhava para o sapo e ele não... Eu falei: caramba, mas a cobra é muito grande para querer engolir esse sapo. E fiquei olhando. De repente o sapo criou coragem e pau! Engoliu a cobra, menino. Engoliu. Ele não... Mas olha, foi coisa de segundos, assim, ele cuspiu a cobra, ó. E saiu por dentro do mato, e eu tenho a impressão que a cobra mordeu a boca. E ele largou. Aí a cobra ficou enrolando, porque ela ficou toda babada, sabe aquela baba grossa assim? Quem queria te comer foi dormir no xilindró. Quem queria te comer